Vamos lá, pessoal, retomando nossas aulas de História Contemporânea, período napoleônico. Paramos na última aula, né, parte 1, mostrando justamente o momento da sagração de Napoleão como imperador da França, 1804, que corresponde também o dia do quê? O dia do casamento de Napoleão com Josefina. Lembrando, né, que Madame Mamãe, a mãe de Napoleão Bonaparte, era contra esse casamento. E aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a mãe de Napoleão ela não aceita presenciar o casamento do filho. E aí Napoleão, você está vendo aí essa tela, né? Napoleão chama o Delacroix, que era o autor da tela, falou: coloca Madame Mamãe no meio dessa tela, né? Até porque essa tela está hoje no Museu do Louvre, em Paris. Mas, deixando os fatos de lado, né? Essa imagem demonstra, né, o poder imperial superior ao poder religioso, como nós falamos na última aula. Napoleão submete o Papa ao seu interesse, né, aos seus interesses, e aí quando o Papa vai coroar Napoleão, ele pega a coroa da mão do Papa e se autocoroa imperador da França. Então isso tem um caráter simbólico muito importante, porque demonstra, não, o poder imperial diante do poder religioso. E não esqueçamos as características gerais do período napoleônico: a ditadura, o liberalismo, essa aproximação com a burguesia e expansionismo, que é o que vai aparecer justamente agora na fase do império. Na última aula foi consulado, agora império. Característica essencial do período imperial. Período imperial é justamente o quê? O expansionismo, né? Marca registrada do império. Aí aparece Napoleão com a sua esposa Josefine, diziam que era o único amor que ele teve na vida, né? Olha lá. Então, basicamente, Napoleão vive esse momento aí imperial. Lembra, característica essencial da fase imperial, o expansionismo. Mas por que o expansionismo? Porque Napoleão achava que invadindo as outras nações, né, e realmente ele dominou boa parte da Europa, daqui a pouco você vai ver o mapa, né, nas diversas regiões europeias ele coloca seus familiares para governar. Na Espanha, por exemplo, José Bonaparte, né, durante um momento em que ele coloca o seu irmão José Bonaparte, em 1807, na Espanha, manda prender o rei Fernando VII, né, inicia praticamente uma guerra civil dentro da Espanha. Mas, de qualquer maneira, o seu governo era expansionista. E isso que você tem que saber. Por que expansionista? Expansionista porque ele achava que, anexando territórios, ele ia cobrar tributos dos povos dominados e ia tirar a França da crise econômica. Então, o objetivo do expansionismo era tirar o país da crise econômica. Não esquece também que esse exército napoleônico era um exército multinacional, não era só de franceses. O exército francês parece muito o exército americano de hoje, né? Tinham pessoas de várias nacionalidades. Por isso que eu falei no começo da aula de consulado, eu falei, no começo da aula de período napoleônico, eu disse, olha, Napoleão é visto como herói e bandido, né? Bandido para as nações estrangeiras. Imagina, se você é austríaco, você é contra o seu governo, né? Contra a família imperial austríaca, você vê Napoleão como libertador e você vai procurar o exército napoleônico. Então, o exército napoleônico ele é muito numeroso, chegou a 600 mil homens, não só de franceses. Ele dava oportunidade para você, sendo prussiano, austríaco, russo, não importa, né? Você pode carregar as características na sua farda, né, do seu país de origem. Mas o certo é que Napoleão era visto como libertador para os povos dominados sob a opressão dos regimes absolutistas da Europa. Tá? Então, o império é caracterizado pelo expansionismo. E esse expansionismo vai chegar ao momento, né, de dificuldade justamente quando
O pior inimigo, né, da França era o Império Inglês, né, porque eram rivais econômicos. Lembra que eu falei que a Revolução Industrial na França ela começa justamente no período napoleônico. Né? Então, Napoleão tem a grande rivalidade da Inglaterra. E o exército napoleônico era um exército terrestre muito numeroso. Já o poder bélico inglês era marítimo. Né? A França, o exército terrestre. A Inglaterra, a marinha de guerra era a mais poderosa do mundo. E aí chega um momento em que Napoleão, né, vai para a chamada Batalha de Trafalgar, entre os aliados da França e os aliados da Inglaterra. Napoleão tem um grande revés nessa Batalha de Trafalgar de 1805, acaba sendo derrotado. Olha lá, ó. De um lado, o governo inglês, do outro lado, Napoleão. Né? E eles querem partilhar o mundo, são rivais, principalmente no campo econômico. E aí a Batalha de Trafalgar ela representa justamente a derrota napoleônica, né? na Guerra Marítima de Trafalgar. E aí Napoleão pensa o seguinte: não vou conseguir vencer a Inglaterra no campo militar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar vencer a Inglaterra, né, asfixiando o ar dos pulmões ingleses. De que maneira? Bloqueio continental de 1806. O que seria o bloqueio continental? Napoleão proíbe as nações europeias, veja que maluquice lá do século XIX. Napoleão vinha começando a sua Revolução Industrial. A capacidade de produção industrial francesa era muito limitada, mas ele proíbe as nações europeias de comprarem da indústria inglesa. Qualquer país que desrespeitar o bloqueio continental sofrerá invasão napoleônica até um certo momento, eu diria que até 6 anos depois, né? 4, 5 anos depois, melhor dizendo, o bloqueio consegue atingir seus objetivos, que é proibir as nações de comercializarem com a Inglaterra. Embora existisse, na prática, muito desrespeito ao bloqueio continental, até mais ou menos 1810, a França continuou exercendo o controle da Europa Ocidental, vendendo produtos. Mas aí vai chegar um momento que o quê? Vai chegar um momento em que esse mito napoleônico começa a ser derrubado. Por quê? Porque os aliados de Napoleão, né, o próprio czar Alexander da Rússia, né, chega um momento que ele, em 1812, que ele se revolta contra o bloqueio continental e diz: vocês não têm condições de abastecer a Rússia com produtos, seus produtos são de baixa qualidade, são caros. E aí ele se retira, né, do apoio à França, ele condena o bloqueio continental e passa a comprar da Inglaterra. E aí nós temos o quê? Isso aí a Josephine, a esposa de Napoleão, vale dizer que em 1809, né, aconselhado pelo seu ministro das Relações Exteriores, o Talleyrand, Napoleão, ele chega para Napoleão e fala: ó, você tem que se casar novamente, larga Josephine, procura uma princesa austríaca. Né? Minto. Em 1809, ele faz justamente, ele chega, fala para a esposa, né, Josephine, fala: ó, vou ter que me casar novamente. E aí a mulher cai dura no chão. Então ele foi aconselhado pelo ministro Talleyrand. Falou: ó, se casa novamente contra uma princesa europeia e aí você estabelece a paz na Europa. Foi isso que ele fez. Quando ele comunica a Josephine, né, que vai ter casado de novo, a mulher quase cai dura no chão. Tá? E aí, voltando à dominação napoleônica na Europa, só para você ter uma ideia, antes da gente falar, né, dos efeitos que o desrespeito ao bloqueio continental gerou para a Rússia e para a França. Olha aí, ó. Veja, né, essas partes aqui, ó, territórios anexados. Né? Isso aqui são territórios anexados. Só voltar um pouquinho no mapa. Ó. Esse mapa está mais claro. Ó. França e possessões diretas. Países dependentes. Você vê que ele estabelece um controle sobre a Europa. E aí, em 1812, quando o czar Alexander, né, reage e diz: ó, não vou mais respeitar o bloqueio continental, o que acontece?
Napoleão institui um exército de 600 mil homens e marcha em direção à Rússia, campanha da Rússia, 1812, 1813. Vale lembrar que essa campanha da Rússia ocorre por quê? Porque o czar Alexandre da Rússia desrespeita o bloqueio continental. E aí as tropas napoleônicas marcham a pé e a cavalo em direção a Moscou, né? Você imagina 600 mil homens. Chega em Moscou, chegando lá, os russos adotaram a tática da terra arrasada, né? Eles queimam os campos, retiram todos os víveres e alimentos e deixam os franceses ao léu, né? Napoleão aguarda 30 dias porque ele não acredita. A estratégia dele era lutar. Quando ele chega em Moscou, que ele vê a cidade vazia, eles acham que eles têm que esperar os russos. Esperam 30 dias, e aí quando eles tentam bater em retirada, o que vai acontecer? Vê um inverno russo de 40 graus negativos, em que os franceses não estavam preparados para isso. Não vai dizer, né, para fins de vestibular, que o que derrotou Napoleão foi o inverno, né? Mas sim a ideia de superioridade, a incapacidade militar, tudo isso levou à derrota, a maior derrota napoleônica, né? De 600 mil homens, só voltaram para Paris 40 mil homens. Olha ali, ó, de 600 mil, só retornaram 40 mil. Depois dessa derrota na campanha da Rússia, não houve mais vitórias napoleônicas. Essa derrota, aliada a outros conflitos, acabou levando Napoleão a abdicar do trono em 1814, através do Tratado de Fontainebleau. Ou seja, para que Paris não fosse bombardeada, ele aceita entregar o trono, né, em nome do herdeiro Bourbon, né, até porque havia o Congresso de Viena, que tinha o princípio de restauração das monarquias, então ele aceita sair da França e abdicar do seu poder em favor de Luís XVIII Bourbon, um idoso de quase 90 anos, assume o trono francês e ele acaba sendo, né, pega prisão numa ilha, que é a ilha de Elba, no mar Mediterrâneo. Então, esse exílio forçado de Napoleão em 1814 delimita justamente o quê? O fim do Império Napoleônico. Só que ele recebe, né, uma pensão mensal, tem uma guarda pessoal de 1.200 soldados, mas, de qualquer maneira, o exílio foi na ilha de Elba, no mar Mediterrâneo, encerrando a fase imperial. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre a última fase do período napoleônico. Não vai embora, daqui a pouco a gente volta.